Muito bem-vindo a mais um podcast Mesa Aberta. Tudo bem com vocês? Tudo bem contigo, Guga? Tudo certinho, mano, Renan. Tudo Estamos tranquilo. Aí no nosso 9º episódio? 9º episódio. Olha aí, pessoal, quem diria, hein? 9 episódios do 8 Mesa mais Aberta. 1. 8 mais 1. 10 menos 1, 9 também. 9, Tem piada boa. O bom é que tem piada boa aqui no Mesa Aberta. Conta a gente sabe fazer, tu viu? É, isso daí. Então tá, gente, hoje mais um assunto super especial, um tema muito relevante, uma convidada aí que logo mais a gente vai estar apresentando para vocês. Mas, antes de mais nada, já pedi para você se inscrever no canal, Mesa Aberta Podcast no YouTube, mesaberta.podcast no Instagram. Siga lá, muitos vídeos, muitos cortes já saindo e cada vez mais crescendo o número de inscritos e o número de seguidores. Clica aí para seguir, clica para curtir. E Guga, se não fossem os nossos parceiros, né, onde nós estaríamos hoje? Então vamos falar um pouquinho. Maravilhosa aí, vou falar aí dos nossos patrocinadores, a galera que faz acontecer aqui, ó. Zanata Seguro, desde 1992, seguros inteligentes para você, mais de 20 mil clientes protegidos em todo o Brasil. O Instagram é @ZanataSeguros. Tem também Salomons Sports, mais de 7 mil camisas vendidas, enviadas para todo o Brasil. Eles enviam para todo o Brasil. Qualidade e preço justo. O Instagram deles é @SalomonSports01. A SilverPay, inovando pagamentos para o seu negócio vender, gerir, crescer com as melhores taxas. O Instagram deles é @SilverPay. Tem a TakePlace, marketing digital. Mude o patamar da sua empresa nas redes sociais. Seu cliente vai chegar até você. O Instagram deles é @TakePlaceMarketing. Temos também a Setlog Logística. A sua urgência é o nosso compromisso. Logística dedicada a produtos químicos, cargas completas e fracionadas. Instagram @Setlog Logística. Tem também o brechó Agora Use, o melhor outlet brechó da região de Canoas, com 2 lojas físicas, na Matias Velho e no Mato Grande. É top demais as lojas. O Instagram é @loja-e-brechó Agora Use. Segue lá e não te esquece, nos seguir no nosso canal, no YouTube, no Instagram, que lá tá todos os episódios, lá tá a nossa história, lá tem fotos, tem tudo, lá segue lá. É isso aí. E para quem quer se tornar um parceiro, como é que faz? Tá o QR Code aí na telinha aí, tu vai olhar, tu vai clicar ali e vai falar com essa pessoa que vos fala aí, a gente vai conversar, vai negociar, que vai ficar uma coisa, ó, legal para todo mundo. Esse é o cara do negócio. Mas assim, ó, baita atendimento tu vai ter com o Guga. Gente, se tiver na dúvida, realmente, assim, não deixe de abrir a câmera aí e entrar no WhatsApp do Guga, né? E ter a tua marca aí expandida para muitas pessoas, cada vez mais aumentando o número de visualizações, tá? Então assim, ó, não perde tempo, se torne um parceiro do Mesa Aberta. Então, eu queria dar as boas-vindas para Bruna Andrade. Olá. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria estar aqui no Mesa Aberta. Essa galera querida, simpática. Para mim é uma alegria, um presente estar aqui nesse dia com vocês. Muito legal. Então hoje o tema ele é música gospel, missionária também, Sim. Né, Bruna? Líder de louvor. Isso aí. E eu queria te começar com uma pergunta assim, bem básica, né? Como assim cantora gospel, né? O que diferencia isso de... Por que tu não é só cantora? Por que tu é cantora gospel, né? Então fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, desde sempre eu costumo dizer que eu já nasci cantando, eu acho. Então, desde 6 anos eu canto, né? E isso, para mim, e acredito que para muitos, seja reconhecido como um dom, como um talento mesmo, né? Então, mas o que difere do cantor secular, de cantor de músicas normais, podemos dizer assim, para o gospel é justamente ser aquela questão do sacro, né? Do sagrado, de buscar o espiritual, daquilo que tem o conteúdo, né? Nessa questão da divindade, de busca de Deus, e o diferencial é isso, né? Então eu, como líder de adoração, eu tenho a incumbência, né? O compromisso de levar a palavra de Deus através do louvor, né? Entregar o melhor
ao Senhor, que é o que a gente chama de ministério de adoração, né, o levita, enfim, né? Então, esse servir a Deus de forma como um louvor, não só como uma música, como uma simples melodia, uma simples voz cantando, mas sim ser algo diferenciado que leva uma mensagem, carrega um conteúdo muito forte, né, espiritual, capaz de mudar vidas realmente. Legal, leva a palavra de Deus, Exatamente. então. Canta para Deus, mas acaba também cantando. O gospel vem a ser o evangelho, né? Música evangélica, gospel. Adoração a Deus, né? Adoração porque a gente vê muitos cantores gospel não louvando a Deus, né? Cantando histórias da vida deles, que eles, né? Então tem uma diferença. Tem a diferença nessa questão, assim, o gospel hoje ele tá muito aberto, né? Muito diversificado. Hoje em dia tem muitas pessoas vindo do secular simplesmente por não dar certo, né? E acabam não tendo uma experiência de vida realmente, ou de conversão, porque isso acompanha muito. Tu pode ser um cantor gospel, qualquer um pode ser um cantor gospel. Eu simplesmente mudo estilo, mudo, né, a letra ali e começo a cantar gospel. Qualquer um pode se musicalmente falando, é um título. Falando, exatamente, é um título, né? É uma vertente na música, né? É um segmento, né? E hoje já não é só é um nicho, porém a gente tá falando também no comercial, né? Então essa parte comercial tá pegando muita gente, né? Então pessoas que não têm uma base espiritual, não têm uma conversão legítima, né? Podemos dizer assim, porém estão cantando gospel. Então a gente vê muito artistas mesmo, né? Nesse segmento. Mas aí tem a questão do diferencial, né? Que daí isso é outro departamento, Eu ia te perguntar agora, qual a diferença de cantar gospel e adoração, assim, pra ti, assim, explicar pra nós, pessoal que tá vendo. Então, isso é bem complexo de falar aqui, mas vamos lá, né? Aqui a gente tá aqui pra isso, né? Vamos tentar expor algumas coisas. O cantar gospel é como eu acabei de dizer, né? Tu pode cantar o que tu quiser, tu pode cantar um estilo, um gênero de música intitulado gospel, né? Mas não viver aquilo, não entregar a verdadeira adoração, porque o parâmetro para adoração é justamente o sacrifício de louvor. É aquilo que brota do teu coração, da tua alma, do teu espírito. Entendeu? Então a gente adora quem? A quem a gente conhece. Então a gente tem que ter essa intimidade. Todo ser que, como diz a Bíblia, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Todos nós louvamos, até no respirar a gente louva, a gente adora, a gente não sabe. Até o ateu, quando ele está ali respirando, é uma forma até mesmo, sem ele saber, inconscientemente de adorar a Deus, porque ele está dizendo, está respirando, ele está de alguma forma, né, adorando a Deus também, sem saber. Porque tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Porém, a diferença é o quê? É aquilo que tu entrega, o teu melhor, a tua adoração, o teu sacrifício de louvor. Porém, eu vou além disso. A música, a adoração, ela não se restringe só a isso, né? O sacrifício de louvor é uma vida que tu tem no altar. É isso que faz a diferença. Tu não vai simplesmente abrir a tua boca e cantar. Tu não vai simplesmente entoar uma canção bonita que vai emocionar multidões, que vai tocar. Não. Tu vai, primeiramente, o intuito da adoração é a Deus, é glorificar a Deus, é entregar o teu melhor, é adorar o Rei dos Reis. Porém, o líder de adoração, ele tem algumas responsabilidades e uns privilégios também, eu costumo dizer. Por quê? Tu estás ali naquele momento que tu está ministrando, a gente chama de ministrar, tu está responsável por levar a noiva, que é a igreja, para quem não sabe, a igreja, né, a gente é considerada a noiva de Cristo, a adorar o Senhor. Tu está conduzindo a adoração. Então, o ministro, o líder, ele tem essa responsabilidade, né? Porém, ele tem que estar, né, dentro de determinados padrões, né? Não digo padrões de adoração, mas padrões de vida, estilo de vida, forma de viver, né, o evangelho. Isso que faz a diferença, porque ninguém vai querer ouvir alguém que não vive aquilo que canta, aquilo que prega, tá cantando da boca para fora, né? Então, talvez responda essa pergunta que tu me colocaste aqui, né? Então essa é a diferença, né? A busca, a intensidade, a adoração. E muitas vezes a gente tem, muitas igrejas, às vezes até mesmo nós da família da fé, muitos protocolos para adoração. Ah, não, mas isso é exagero, não precisa, principalmente jovens, né? A gente passa muitas vezes por períodos onde a gente é muitas vezes criticado ou julgado, né? E hoje em dia... Eu vejo assim, ó,
vou te fazer essa pergunta, né? Porque eu não sou levita, né? Eu não canto, o Renan até, ele toca, canta, né? Sabe mais. Mas assim, ó, tu acha que prejudica, um exemplo, eu vou cantar numa outra igreja e eu cobro, tá? Para as pessoas irem lá me olharem. Isso é adoração ou isso é um cantor gospel? Me pergunta, hein? Vou ter que ser sincera, porque assim, ó, o que acontece, tá? Eu não vou nem falar, assim, de A, B ou C, tá? Nem citar nomes, porque a ética cristã também não me cabe isso, né? Porém, eu, por exemplo, quando eu vou, alguém me convida e pergunta, normalmente a pergunta é a primeira, quanto você cobra para ministrar? Então, eu acho que essa palavra é bem pesada. Para mim, eu até me soa mal os meus ouvidos. Eu digo, não, eu não cobro, né? Porém, é o meu parâmetro. Eu não posso comparar o A, B ou C, né? Que tem às vezes tem uma estrutura, ele tem banda, então são casos e casos, né? Agora, o que eu sou contra muito é o extorquir, é o exagero das coisas, entende? Tipo assim, puxa, é a noiva de Cristo, sabe? Eu não vou extorquir a noiva, eu não vou usar aquilo ali para me beneficiar, entendeu? A gente tem que aprender como Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e eu sei lidar na escassez e na abundância. Então Deus é que me supre. E quando a gente tem essa fé no Senhor, de saber que Ele é o mantenedor do nosso ministério, Ele é quem supre as nossas demandas, a gente descansa no Senhor e a gente depende da fé. Então eu sempre fui, eu como um chamado missionário mesmo, desde que eu me converti, eu nunca fui de tirar, eu sempre fui de abençoar a obra. Mas são casos e casos, como eu falei, não critico, mas tem uma palavra que talvez, né, fique aí no ar para quem costuma cobrar muito, né? De graça recebeste, de graça dai, né? Sim. Então acho que talvez responderia muitas coisas, né? Mas nessa linha sim também, porque tem muito cantor que hoje, não sei se é o teu caso, mas vive da música, né? Então, exatamente, não só da venda do CD. Por isso que a gente não pode, né, botar tudo no mesmo. Exatamente. Né? Eu acho que o equilíbrio é sempre importante. Um equilíbrio, né? A gente está falando de um Brasil que tem tantos 1000 quilômetros de distância. Se um cantor vai sair do sul para ir para o norte, eu vou, né? Sim, tem despesas, né? Despesas, né? Tudo gera, né? Hoje infelizmente, tudo gira em torno do dinheiro, né? De despesas, né? Então, é por isso que eu não critico. Muitas vezes também cabe muito do cantor, aquele particular com Deus, sabe? Deus, não, tu vai depender disso, agora eu vou te sustentar a partir daí, eu vou começar a levantar gente para te abençoar. Eu já fui abençoada, né, na obra, então já fui mantida por pessoas, sabe? Eu larguei tudo que eu fazia no meu trabalho, toda empresa, eu larguei para me dedicar à obra do Senhor e fiquei durante quase cerca de 2 anos dependendo exclusivamente da obra, ganhando um salário muito pequeno, mas Deus nunca deixou faltar. Então você aprende a depender de milagres. Tu aprende a viver debaixo essa é a dependência de Deus que realmente a gente fala, né? Como é que isso na prática, né? Até aproveitando que tu puxou o assunto, assim, tu comentou que na tua adolescência que teve a tua conversão, que tu realmente tomou uma decisão radical. Fala um pouquinho de ti, assim, como que foi? Tu já cantava antes, já tocava antes de se converter? Sim, então, eu comecei, como eu costumo dizer, eu comecei cantando, obviamente não era rock, né? Comecei cantando, até Sandy Júnior eu cantava. Então, fase boa. Quem não tinha um CD, né? Eu tinha toda a discografia deles, né? As fitas. Da minha geração, fita, enfim, tudo que existia eu tinha, né? Eu era super, né? Naquela vibe ali. Mas, então eu fui trilhando uma carreira, como eu falei aqui nos bastidores mesmo, a gente estava conversando antes. Comecei em corais, a minha primeira, né, aparição em público, apresentação literalmente em público, foi aos 6 anos, né? Então, depois dali eu comecei a participar de corais, comecei a me destacar também. O pessoal disse, legal, vou cantar, legal, vamos botar lá solar. Aí eu já passei pra frente do coral. Sim. E aí comecei a me destacar mais ali, né? E também trabalhei como modelo, né? Que é uma outra situação. Aí eu fui até ali uns 14 anos, mais ou menos. Eu depois deixei essa parte aí do modelo e passarelas, já tava, né, no meio artístico, né? E aí eu já estava indo para outro gênero de música ali. Foi uma passagem rápida, curta, né? Onde eu comecei a conhecer outras bandas, né? Outras referências mais internacionais, né? Especificamente. E dividi palco com muitas bandas conhecidas, né? Do nosso estado e do Brasil também. Então foi algo muito difícil, podemos dizer, aos olhos humanos, de tu deixar toda uma carreira, né, muito promissora, que poderia, né,
que nem um ditado bombar, né? E largar tudo, literalmente, para servir Jesus, né? Então, não que Jesus tivesse me colocado contra a parede, mas eu senti no meu coração de largar tudo para segui-lo exclusivamente e dedicar a ele toda a minha adoração, todo o meu louvor, o talento vem dele, né? Todo o dom que é derramado sobre nós, sobre os homens e mulheres, vem do céu, vem do alto. Então, ele é mais do que merecedor, né, de receber toda a adoração. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu já sei a resposta, e tu te arrependeu disso? Não, nem um dia da minha vida sequer. E eu olho para trás e consigo ser ainda mais grata ao Senhor, porque realmente vale a pena ser fiel, vale a pena largar tudo pelo Senhor. E posso dizer que evangelho não é mar de rosa, tem espinhos, tem muita luta, tem muita batalha, mas também o peso de glória que é gerado não se compara. Não se compara à glória que há de vir ainda sobre nós, né? Aqueles que decidem seguir a Jesus. Então não me arrependo e nem me arrependerei jamais. E tu já, qual era a tua relação com a igreja, assim? Que momento que a igreja surgiu, né? Sobre o que Deus fez em ti, né? Na tua vida a gente entende um pouquinho, mas tu já tinha, assim, um conceito de família? Como que foi essa... Sim, o que te aproximou de Deus, né? Sim. Então eu costumo dizer, né? Eu sempre vim de um berço, né? Embora mãe católica na época, pai evangélico, pai era baterista quando era jovem, tocava batera lá na igreja, e a gente sempre teve ali, né, voltado, né, de coisas, rodeado de coisas que nos apontavam Deus, nos apontavam Jesus, né. Então, só que como eu digo, a gente sempre tem que ter a nossa experiência. Então, a gente não pode querer viver a experiência do pai, da mãe, do irmão, do marido, da mulher. Enfim, tu tem que ter as tuas experiências com Deus. É isso que nos gera confiança, é isso que nos molda, é isso que nos dá base, que nos fortalece, as nossas experiências diárias com Deus. Né? Não sermos dependentes de alguém, usar alguém como um amuleto, como, né, muleta mesmo, para que a gente possa crescer na fé. Claro que Deus usa pessoas para edificar pessoas, para lapidar pessoas, mas a gente não pode se escorar nisso, né? Então, meu pai era cristão, evangélico, né? Tinha toda uma trajetória, né? E eu fui criada, fui consagrada no altar ao Senhor quando eu nasci, porém minha mãe, na época, que era católica, me batizou na católica, entendeu? Então, meu pai, para agradar ela, tá, leva, né, batiza, só que depois que ela sair de lá, ela vai para o altar. E aí me levou, um pastor me consagrou, então é muito, muito engraçado até essa história, né? Mas Deus trabalha em todas as coisas e mais na frente, então eu passei por um grande processo de aprendizado, né? Então, eu costumo dizer assim que Deus não faz nada sem propósito, e essa minha história toda de conversão, né, de vir do rock para o gospel, né, literalmente não é simplesmente uma troca de estilos, né, mas é uma mudança de vida, uma conversão radical, eu costumo dizer, porque quem é que vai convencer um jovem que gosta de rock a largar tudo, largar carreira, largar tudo, banda, tinha completa uma banda que eu tocava em eventos grandes, né, até internacionais, que tinha uma vez aqui no meu estado, e largar tudo para seguir Jesus, seguir uma fé. Então, isso é milagre, a gente chama de milagre de conversão. A conversão é um milagre da cruz. Então, minha família faz parte desse processo, porque eles sempre me apoiaram também. Sim, e meu pai sempre apontou o caminho, né? Eu tinha um banquete na minha frente, né? Mas eu sempre lembrava o Deus do meu pai, o Deus dos meus avós. Então, muita oração também foi plantada, né? Eu quero que tu fale aí, para dar dimensão para as pessoas não cristãs que estão olhando o programa hoje, dá dimensão com quem tu tocou, com quem tu cantou, aonde tu cantou, porque às vezes, falando assim, eles não vão ter essa dimensão, que, entendeu? Que foi, para eles, a dimensão é o outro lado. Claro. Tu entendeu? E tu largou esse outro lado para seguir Jesus. Então eu queria que tu falasse um pouco assim, para até eles entenderem o tamanho dessa dimensão. Sim. Então, eu fazia parte de um grupo artístico aqui, né, do estado, que faziam diversas apresentações. Ele era tipo quase uma ONG. E eu participei de diversos eventos. Cantava até mesmo na RBS, através desse grupo. E aí ali a gente começou a ser convidado para cantar em bares, né, conhecidos, né?
enfim, não preciso dizer os nomes, mas com artistas, que eu dividi palco mesmo, assim, cantando em dupla quase, foi com comunidade Ninjitsu. E também em outros eventos com a presença, né, onde tinha Gabriel Pensador, Elba Ramalho, esses artistas mais renomados a nível de Brasil. Que eu lembro foram esses, né? É um abrir mão, né? Até questão financeira, principalmente, né? Porque daqui a pouco de uma carreira, sim, né? Sim. Mas aí tu foi para uma carreira sim, com Deus. Sim, com certeza. Não, é que assim, a gente, né, nós que somos cristãos, a gente entende. Mas as pessoas que estão do lado que não são, às vezes não entendem a dimensão. Ela falou que cantou rock, mas cantou no... Entendeu? A dimensão, às vezes, é muito, para eles, muito maior do lado do que tá do lado de cá. Não, com certeza, com certeza. Então, e são referências, né, que o pessoal conhece muito, né, admira muito, né, musicalmente. Então, é como eu disse, eu não troquei só de estilo, eu mudei de vida. Eu fiz uma conversão radical mesmo e hoje eu tô aqui. E como é que foi começar a cantar na igreja? Então, eu nunca pedi para cantar. Começou assim, né? Eu fiz prova com Deus, realmente. Porque quando eu fui para a igreja, eu não fui com o intuito de cantar, virar cantora, gospel, tipo, né? Toda essa ideia que a gente tem, às vezes, né? De um artista gospel. Porque é difícil tu dividir isso. Tu enxergar um artista e um ministério. Entende? Então, tem artista e ministério. E tu saber dosar isso, porque quando tu chega num patamar... de artístico, tu sabe dosar, porque tu acaba tendo que agir de algumas formas, né, pra te ganhar o público, né, porque tu é enxergado como o quê? Como views, né, como seguidores, quantidade de views, seguidores, então isso é muito difícil, sabe, de tu separar, mas quando eu cheguei na igreja, eu particularmente fui muito bem recebida, né, foi uma coisa muito, muito engraçada também, porque a primeira vez que eu fui convidada para cantar, eu não era batizada nas águas, eu não era batizada de nenhuma forma, nem com o Espírito Santo, né? Isso é um caso que a gente, né, outro dia a gente pode falar, mas só para vocês terem noção. Então, a primeira vez que eu fui convidada foi num culto e o pastor chegou, a minha tia, que já era cristã nessa igreja que eu fui, e meu pai estava junto. E aí ela começou a falar, minha sobrinha é cantora, ela tá aqui no culto, ela é cantora, né? E o pastor disse, que é cantora? Vem quinta-feira cantar aqui. E eu pensei assim comigo, meu Deus, eu não posso. Eu me senti totalmente indigna naquele momento de estar lá cantando, sabe? Sim. E eu disse, esse pastor não tem noção do que tá falando. E eu fiquei com aquilo e eu era muito tímida. Embora não pareça, eu era muito tímida, né? Nessa questão, assim, nossa, de igreja, eu era muito reservada, né, respeitando também, e eu falei com minha tia, eu cutucava minha tia, eu disse, não fala isso, tipo, não fala isso, e ela, não, vamos lá, quinta-feira então, tá convidada, tá escalada, e eu, gente, o que eu vou fazer agora? Eu não sabia nem pra que lado correr, e eu, como que eu vou cantar? Eu não tenho banda aqui, ninguém sabe nem quem eu sou, quem é que vai tirar minhas músicas, um louvor, né, e eu corri pra um produtor mesmo, que gravava minhas músicas de rock, enfim. E eu disse, o apelido dele era Bomba. Eu disse, Bomba, me socorre, tu vai precisar fazer um playback pra mim, pra eu cantar quinta-feira na igreja. E ele, o quê? Tu vai cantar na igreja? Boa. Mas eu já tava num processo, assim, de ir nos cultos, eu tava num processo de libertação, porque eu me converti numa tenda evangelística. Isso é outro detalhe que eu... É uma coisa doida, assim, mas foi muito Pode legal. falar, se quiser falar. Sim, vou falar também. E aí, como é que foi? Corri, fiz o playback e passei o dia inteiro cantando, né, naquela quinta-feira, né? E aí ele fez tudo pra mim, ficou bem legal. Passei o dia inteiro ensaiando, tinha mais tempo disponível. Hoje eu não vou fazer nada, vou ficar só ensaiando, porque eu tenho que cantar Mas tu pegou uma música gospel ou tu criou? Peguei uma música gospel, tá. não era autoral, né? Uhum. Nem tinha, né, louvores autorais na época, hoje eu tenho, graças a Deus, né, pra honra e glória de Jesus. Mas, e aí eu comecei a ensaiar ali, me arrumei, disse, tem que botar uma roupa bonita e tal. E aí cheguei, eu tinha, né, eu tentei entrar naquele sistema ali, né, pra me parecer legal ali pra igreja, não ficar de qualquer jeito, né, e tô com aquela reverência. E eu cheguei lá, a igreja estava muito lotada. E quem disse que o pastor lembrou de mim? Então, eu tinha convidado, foi uma coisa muito forte. Eu tinha convidado minha mãe e meu pai, obviamente, e
Tinha mais umas pessoas conhecidas da família do meu avô também que frequentavam essa igreja. E o pastor simplesmente esqueceu. E o inimigo aproveitou bastante naquele momento. E começou a dizer assim, tu viu? Que vergonha. Convidou um monte de gente para te assistir nessa noite. Mas não era para me assistir, né? Obviamente. Mas eu convidei para estar ali participando. Eu fiquei tão feliz, né? E ele começou a minar minha mente, literalmente, naquele momento. Influenciar e dizer... Tá passando a maior vergonha, ele esqueceu de você, viu? Estão brincando com você. Só que tudo era propósito de Deus. Depois a gente enxerga a situação e vê que Deus tem planos melhores para nós. E naquele dia, o pastor, depois que já tinha encerrado tudo, o pastor fez um apelo e disse, quem quer vir aqui aceitar Jesus? Quem quer vir aqui receber uma oração na frente do altar? E naquele momento eu pensei assim, não, eu já aceitei Jesus já na tenda evangelística. Mas uma coisa mais forte que eu me impulsionou. E eu rompi aquela multidão. Era muita gente. Era assim, na época que igreja, sabe? Não tinha nem como passar. Eu fui abrindo aquela multidão e eu fui pro altar e eu fechei os meus olhos e comecei a orar. E desabei em lágrimas naquele momento. E naquele momento, naquele dia, 29 de março de 2007... eu fui batizada com o Espírito Santo, entende? Antes de ser batizada nas águas. Para quem é cristão, para quem conhece o Evangelho, sabe que isso é um presente de Deus, né? É um selo de Deus. E antes de descer as águas, então, é muito forte, né? É muito precioso. O dia que tu aceitou Jesus de coração. Exatamente. Eu abri o coração, literalmente. Deus já estava trabalhando, já estava me limpando através da palavra, que é ela que limpa, né? Purifica a gente e nos traz luz e entendimento. E naquele momento, então, foi um marco. E eu só vi quando o pastor estava com o microfone e dizendo, uma jovem batizada com o Espírito Santo. E eu não vi mais nada, assim, claro, consciente, mas tipo, é algo muito forte, algo que transcende mesmo, que não tem explicação, né? E daquele dia em diante eu comecei a valorizar ainda mais. Eu disse, meu Deus, eu tenho a tua presença comigo. Eu preciso mudar totalmente a minha vida. Eu preciso deixar as coisas velhas, eu preciso deixar tudo para trás. Porque eu valorizo a tua presença. Eu quero a tua presença, eu sou portadora da tua presença, eu carrego a tua glória a partir de agora. E o mundo precisa ver isso. Então foi realmente um divisor de águas para a minha vida e ali começou um processo do meu ministério. Aquele dia Deus não queria que eu cantasse somente. Ele queria algo melhor para mim, algo maior para mim. Ele queria me marcar. Ele queria me selar com o Espírito Santo e com fogo, com glória. Deus sabe tanto que de repente queria que tu cantasse hoje, tu não estava aqui. Tu ia cantar não para ele, tu ia cantar sim, na carne. Honra, né, Tecnicamente, bateu a preparação da artista pro dia ali, né? E não da exatamente, adoradora. Podia ter sido uma performance, porque embora eu tivesse aquela reverência, aquele temor, né, que eu fui ensinada, porém não ia ser não ia ter aquela intensidade que ele queria, né? Sim. Sem o conhecimento, né? E nem a gente fala, né? Que às vezes a gente entende que Deus tem coisa melhor pra nós lá. Mas a gente não tá preparado pelo processo. Exatamente. De passar ali, de pessoa foi te olhar, não te viu. Aquele é um processo nos preparando. Incrível, né? Incrível, exatamente. Olha, disso dá pra tirar uma mensagem mesmo. A questão do processo mesmo, né? Então, ali naquele momento, eu me senti humilhada, né? Tipo, nossa, que vergonha. Eu convidei pessoas para vir aqui e simplesmente me esqueceram. Mas o Deus dos céus não me esqueceu. E ele tinha algo preparado para aquele dia, né? Então, muitas vezes a gente tá achando assim, nossa, Deus me esqueceu, eu tô aqui abandonado, eu tô passando por isso, por aquilo. Mas Deus está te contemplando e Ele tem algo muito maior e muito melhor para a sua vida. É que a nossa vontade não se compara à vontade de Deus, né? E a gente, às vezes, bota isso acima, né? A nossa vontade da Deus. É verdade. Exatamente. E o pastor lembrou de ti quando? Oi? Quando que o pastor lembrou de ti? Nunca! Tô esperando ele me chamar de novo, ele foi até embora. Não cantou lá? Ele nem sabe, acho quem eu sou, mas que bênção, né? Glória a Deus. Ele foi usado pra... mas o propósito de Deus na tua vida era que foi cumprido. Na verdade, tipo, ele viu que... Acho que ele lembrou mesmo, nem viu quem era eu, uma multidão de gente, né? Esqueceu. Sim. Mas aí, tá perdoado. Mas quando que tu foi cantar depois? Como é que foi? Não, aí depois disso, aí como é que foi? Daí que eu tava falando, eu nunca pedi pra cantar, eu fiz prova com Deus. E a partir... Só que eu já estava evangelizando. Por isso que eu digo, meu ministério sempre foi missionário, né? Então eu já estava evangelizando.
através do meu testemunho, né? Eu comecei a contar tudo isso que está acontecendo, que eu estou contando para vocês, eu contava na igreja. Então, a igreja glorificava muito a Deus, né? E lá fora também, eu sempre tive um compromisso, sabe? Porque eu penso assim, eu não quero céu só para mim, né? Então, aquilo que a gente não pode simplesmente estar cheio. A gente tem que estar cheio, mas transbordar. Porque não é só não estar cheio. Não estar cheio, tu não vai alimentar ninguém. Tu tem que transbordar. Aí tu vai alcançar as pessoas. Ser cheio, mas até transbordar. Quando a gente transborda, a gente sacia a sede dos outros, das pessoas que estão nos ouvindo. Então, esse sempre foi meu fundamento. E eu, como eu digo, o Senhor, o Espírito Santo sempre foi meu professor. Ele sempre foi a pessoa que me ensinou a palavra. Ele me instrui na palavra. Então, antes de eu cantar, eu procuro viver essa palavra. Eu costumo dizer assim, não é só cantar, eu amo a palavra de Deus. O meu compromisso é com a verdade. Então, se eu for cantar um engodo, uma mentira, para mim isso não me serve, então eu teria ficado lá no mundo. Então, eu costumo pregar e cantar a palavra. É isso que faz a total diferença na minha vida. Mas que tinha me perguntado de novo, porque eu falo muita coisa, me Quero saber de novo. quando que tu cantou a primeira vez na igreja. Quando eu contei, viu? Eu começo a falar as coisas. Mas tá ótimo. Então, cantei a primeira vez, foi assim, eu fiz o propósito e sempre tinha alguém para levar a notícia, né? E aí dessa vez não foi minha tia, foi uma vizinha, que ela participou muito da minha conversão, ela ia nos cultos comigo, eu ia de bicicleta. Eu era adolescente, gente, né? Então eu pegava a minha bike, a minha Bíblia desse tamanhinho, botava no cestinho e corria para a igreja nos cultos da tarde, né? Porque eu estava só estudando. E ia lá me alimentar da palavra, e ali foi havendo um processo grande na minha vida. E essa vizinha sempre ia comigo. Ela era tipo uma mãe lá de todas as crianças da rua. Ela gostava de levar, ela era uma evangelista, né? E se eu mandar esse podcast pra ela vai gostar. Amo você. Como é que é o nome dela? Vera. Tô dando recado. Isso aí, ela fica muito feliz. Então, a partir dali, a gente disse assim, foi assim. Depois que eu tinha sido batizado no Espírito Santo, eu não queria ir em determinado ministério. Eu tinha um preconceito contra o ministério que ela ia, né? E ela disse, não, vem aqui, vamos, dá uma oportunidade. Eu com aquela coisa assim, não é minha vibe, não é meu estilo, né? Não vai dar certo isso. E aí, que eu era de outra denominação. E aí ela disse, não, mas vamos, só uma chance, porque te criou lá quando eu era criança. E eu disse, tá bom, eu vou ir num culto com você. Aí eu fui. E aí, ali, Deus começou a falar muito forte comigo, né? Ele começou a revelar seus propósitos para mim, levantar pessoas para entregar mensagens para mim, profecias, né? E eu fui ficando por ali. Deus foi me cercando, né? De uma forma para que eu ficasse ali, que era ali um lugar aqui do propósito dele, né? No início. E essa vizinha, então, chegou e disse assim, ela é cantora. Ela cantou lá no shopping tal. Aí começava a fazer a propaganda, né? E eu não falava nada pra ninguém, eu não gostava, porque eu queria ir pra ouvir a palavra. Se ninguém soubesse que eu era cantora, amém. E aí ela começou a falar, e aí, normalmente, a irmã dirigente do culto à tarde, você vai cantar na quarta-feira. Eu digo, ai Jesus, eu vou fazer outro playback e não cantar? E aí, dela, não, dessa vez vai acontecer, né? E aí eu disse pra essa irmã, né? Tá, irmã, tu vai comigo lá, então, já comprei o playback, aí eu comprei, tinha os CDzinhos na época, né? Comprei 2 playbacks. Né? Querem saber qual foi a primeira música que eu cantei? Eu quero saber. Espírito Santo, da Fernanda Brum, e o hino que é da minha conversão. Cristina Mel me levantou Jesus. Muito bom. Nossa, eu cantava aquela música e até hoje, né, eu sou muito tocada porque elas fazem parte da minha conversão. Então, as minhas primeiras referências, a primeira das primeiras foi da Darlene, do Hilson. Porque meu pai costumava colocar um CD, a gente ganhou um CD da Darlene, né? Que é aquele álbum duplo do Hilson. Então, ele botava no carro e rodava. E eu tava sempre com meu pai no carro. E aquelas músicas penetraram na minha mente. E nunca saíram até hoje. Eu sou, nossa, apaixonada por esses boas louvores. referências. Depois a Aline Barros gravou várias. Né? Então, a Aline Barros foi um dos primeiros discos, né? Olha, tô no tempo do disco. Primeiros álbuns, né? CDs da Aline Barros foi o Som de Adoradores, que eu ganhei de aniversário de 15 anos de um primo meu. E ali tinham diversos versículos. E eu nunca queria pegar aquele CD na mão, porque, tipo, né? Eu tava noutra, né?
Aí um dia eu peguei aquele CD na prateleira e olhei e disse, o que é isso? E peguei e comecei a olhar o encarte. E aí tinha vários versículos e eu comecei a ler aqueles versículos. E acredita que eu fui para a Bíblia pesquisar o que era, e eu fui lá para Apocalipse, e Deus já foi me levando nas páginas da Bíblia, e eu comecei a me apavorar, porque, meu Deus, vai ser até uma besta, um bicho, eu preciso correr para a igreja. Sim, não tinha se convertido ainda. Né? Isso, e aí, mas ali, usando aquela palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia, Deus começou a mover ali já, né? E aí foi assim, a primeira música que eu cantei, as minhas referências foram da Cristina Mello, da Fernanda, né? Então eu já estava ouvindo, eu ouvia muito o Ministério aqui da Apacentado, ouvia muito, nas madrugadas botava meu fone de ouvido. Então, muito bom. Deus vai trabalhando nas nossas vidas, né? Aí, a primeira vez que eu cantei, então, foi dessa vez, e desde ali eu nunca mais parei, porque daí o pessoal me descobriu ali, Deus me colocou ali diante do pessoal, dos irmãos, enfim, da igreja, né? E ali eu comecei a ter um reconhecimento como levita, como ministra de louvor, e Deus começou a confirmar esse ministério na minha vida, né? Porém, o que Deus sempre falou muito forte é a questão assim, o teu ministério tem que carregar sinais. Não adianta só não ter um ministério vazio que não é frutífero. Nós temos que ter sinais no nosso ministério, e os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês curarão os enfermos, né? Tudo isso aí precisa estar contido no ministério. Um ministério frutífero é isso, é que tem conversão de alma, ele não canta para a glória dele. Quando ele canta, as pessoas são tocadas pela presença do Espírito Santo, a voz é ungida, tudo é ungida, a letra é ungida, é isso que faz a diferença. E Deus prometeu, tu não vai só cantar, tu vai fazer a diferença. Tu não vai buscar fama. A fama passa. E quem traz a fama é o quê? É o próprio Deus que pode te levantar. Davi era famoso, mas ele nunca pegou a glória para si. Então, isso que o pessoal tem que cuidar muito, né? Meio ministerial, vamos colocar assim. A fama não da fama artística, mas sim de ser reconhecido para abrir portas, para abrir portas, para alcançar mais pessoas, enfim, no meio, né? E é bem interessante, então as referências, assim, musicais são bem de ministério mesmo. Sim, sim. A gente fala bem de igreja, né? Exatamente. Então, foi assim que foi as primeiras, né, vezes que eu cantei na igreja. Aí, o pessoal começou a ver, assim, o pessoal que tinha banda e começou a me convidar. Não, vamos bem cantar com a banda. E aí eu fui me envolvendo muito nessa questão de banda e segui o ministério, né? Eu tinha outras irmãs que cantavam comigo, dividia, né? O teu trabalho missionário é só no meio da música? Não. E aí, então, o trabalho missionário se deu em 2015, literalmente, porque eu já tinha promessa, eu pedi ao Senhor, eu quero fazer missão, eu quero ter uma experiência fora, né? De eu levar. E aí foi que em 2015 eu fui para o interior do estado. Não fui para outro país, tá? Foi uma missão aqui mesmo. Porém, hoje a minha voz alcança, né? Com as plataformas digitais em diversos países, né? Tem rodado bastante, né, nas plataformas. Isso é uma bênção, porque tu consegue atingir um público que outrora tu não atingiria, né? Só com CD. Então isso é muito bom. E como que foi? Eu fui convidada, eu fui cantar, ministrar num evento lá nessa cidade, né? Interior, acima de Vacaria, bem pequenininho. E aí foi que o pastor estava precisando de pessoas para ser missionárias lá, né? E eu senti na hora que era ali o local. Porém, né, eu fiquei quieta, né? E aí foi que a gente recebeu um convite na época. E eu fui, aceitei tudo, larguei tudo aqui, né, empresa, tudo, agendas, saí do ministério que eu estava e fui para lá. E aí ali o Senhor começou a trabalhar em diversas pessoas muito carentes, né, carentes no sentido não só de bens, né, materiais, mas sim carentes espiritualmente, sabe? Precisavam muito buscar o conhecimento. E ali a gente foi ganhando almas, pregando o evangelho através da música e da palavra, né? Porque eu sempre ministrei, assim, através do testemunho e da palavra, né? E eu amo muito estudar a Bíblia. Eu gosto de ensinar, eu trabalho nesse ministério também. E hoje o ministério que eu atuo é de ministração mesmo. Enquanto eu estou louvando, eu sempre acabo ministrando alguma coisa sobre o povo, né? Uma palavra direcionada, alguma coisa que o Senhor vai nos dando ali no momento.
tanto para cura, para libertação, né, cura emocional, cura física, espiritual, como também para mulheres, principalmente. Deus tem usado muito nessa área para atingir mulheres, ajudar mulheres, e também jovens e missão. Missão sempre ali, né? A missão é o número 1 da igreja, né? Então a gente tem que estar sempre com esse intuito de que o principal alvo da igreja é fazer missão, né? E a missão não é ir para outro país, Exatamente. às vezes é teu vizinho do lado, na Com empresa de certeza. trabalho. Uma coisa interessante que tu tá falando, do vizinho, quando eu fiz o meu primeiro lançamento, que na época era CD, foi o primeiro álbum, né, que eu tive, tinha 11 faixas, antigamente a gente lançava com 11, com 14 faixas. Trabalho para fazer 11, imagina. Nossa, muito, né? Investimento alto também, né? E eu fiz uma carta convite, convidei todos os meus vizinhos. Eu queria evangelizar o pessoal através daquilo ali, não fazer só um lançamento por fazer. E eu fazia tudo a pé, sabe? Essa humildade é muito lindo, que Jesus se agrada. Tipo assim, não que seja, não que eu valorize, tem que ser humilde em questão disso, não é isso. Eu fazia questão, porque eu era uma adolescente, entendeu? De sair no sol e eu entregava panfleto dentro do ônibus. Eu sou dessa geração. Deus me incomoda e eu carrego até hoje, agora não tá, eu carrego até hoje mesmo, sabe? O Espírito Santo falou, comece a carregar teu folheto. Um dia eu tava fazendo uma mudança e achei uma caixa de folheto, eu disse, por que isso aqui tá parado? Começa a carregar o teu folheto de novo, porque eu não mudei. Por que tu mudou? O que mudou? A tecnologia mudou? As coisas estão mais atualizadas, tudo mudou, as pessoas estão diferentes, mas eu não mudei. Eu continuo sendo Deus da igreja primitiva, eu continuo sendo Deus da igreja atual também. E eu quero que vocês evangelizem. Eu comecei a carregar meu folheto e eu, sabe, tipo uma coisa natural de Deus falando. Ainda, não que seja a forma antiga de quadro, não é isso. Mas é o simples fato de tu ter a atitude, sabe? De querer. Tu nunca sabe quando tu vai encontrar alguém. Às vezes tu não precisa falar, mas tu entrega. E foi o que aconteceu agora esses dias, sabe? Eu tava mudando de casa e tinham 2 senhoras que trabalhavam ali embaixo. E eu cheguei, o Espírito Santo falou, não sai daqui sem antes dar um abraço nas duas e entregar esse folheto. É o mesmo folheto que eu carregava, eu tinha muito folheto. E aí eu comprava de caixinha, né? E eu fui lá e entreguei para elas e as duas me abraçaram e se emocionaram muito, muito. Nossa, tô toda arrepiada aqui, ela dizendo, que bênção, que Deus te abençoe, lê isso, né? E foi muito incrível, assim, sabe? E eu acho que é nessa simplicidade que Deus vai trabalhando, nessa simplicidade que Deus vai falando às pessoas, aos corações, né? E trabalho também, que é uma coisa que eu acho muito importante, e o Senhor tem colocado muito no meu coração, que é evangelizar hospitais. É uma coisa particular minha. O Senhor sempre acaba botando pessoas no meu caminho que estão com algum problema. Tá doente, pede oração pra Bruna colocar na igreja. Sempre é uma coisa, se faz um imã, sabe? E é um ministério que o Senhor tem me dado de intercessão em referente a pessoas que estão enfermas, né, que estão passando por algum problema. E eu tenho ainda até um costume de anotar os nomes, ou botar no grupo da igreja os nomes, os pedidos. E ali até aconteceu uma experiência muito forte essa semana, que foi uma cliente minha, porque eu trabalho também, né? Tenho meu trabalho, não vivo só da fé, não. Mas eu tinha uma cliente e ela comentou algo comigo que o pai dela estava muito enfermo. E já era de idade avançada, né? E naquele momento eu senti assim, porque aquela coisa, né? Eu preciso ganhar almas para Jesus. E aquele último momento, aquela hora final ali, né? A gente nunca sabe quando a pessoa vai partir. E eu fiz 3 vezes um convite para ela sutil. Se precisar de uma oração, a gente pode mandar alguém aí, né? A igreja está de braços abertos para você. E de primeira ela disse, tá bom, vou ver. Aí depois de segunda ela começou, porque às vezes a família, né, não aceita tanto. A gente respeita isso, a gente entende que nem todos, né, tem essa disponibilidade, essa receptividade. Mas eu continuei orando, eu disse, estamos orando pelo teu pai. E ela, muito obrigada. E aí foi que um dia, agora, semana passada, eu despertei. Eu tive um sonho onde um anjo aparecia para mim, literalmente, em formato de mulher, uma anciã, e ela me disse, ela me lembrou, porque, sabe, na correria do dia a dia, tu acaba
Se tu não anota o nome da pessoa, tu acaba até esquecendo, né? E eu tive esse sonho, e às 2h08 da madrugada eu acordei com esse sonho que dizia assim, eu ia cantar num congresso grande, assim, era um evento muito grande. E eu enxergava um corredor, assim, um corredor enorme, todo cinza, muito bonito, assim, um negócio muito lindo. E eu fui me direcionar para o púlpito, para esse palco gigante, assim, tinha muita gente gritando e, né, glorificando, a impressão era essa, né? E eu, meu Deus, eu tava atrasada, eu tinha que estar lá cantando. E aí daqui a pouco essa pessoa tocou meu ombro, eu olho, era uma enfermeira, essa senhora, uma anciã enfermeira com uma roupinha, parecia aquelas enfermeiras americanas, né? E ela disse assim, a UTI está ali. E ela só falou isso, a UTI está ali. E apontou para esse corredor. E eu via que ela estava com aquelas coisas que ficam soro, assim, pedestais com soro. E na hora eu acordei e me veio oração me deu o nome da pessoa. Ora agora. E eu acordei e, meu Deus, sabe quando tu não pensa naquele momento e Deus te acorda? Então, isso é muito forte. Há momentos, quando a gente é acordado por Deus, pelo Espírito Santo, para interceder por alguém, tem que interceder naquele momento. Mesmo que tu esteja cansado, dobra seus joelhos, Deus vai entender teu estado físico, mas ora. Quando tu é despertado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, ora. Porque Deus tem uma obra para fazer. E naquele momento, eu precisava interceder por aquela pessoa, por aquela vida. E Deus confirmou, ele saiu de lá depois, né? E mais para frente ele veio a falecer nesse final de semana. Mas como a família também não foi tão receptiva, mas eu creio que de alguma forma o Senhor pode ter usado. Sim, né? Eu não cheguei a conversar com ela, mas o poder da intercessão. A gente tem que estar muito atento nisso, né? Orar pelas pessoas. Isso é muito importante, muito importante. Meu pai, ele era daqueles bem antigão, né? Bem bagual. Meu pai era mais grosso que pescoço de elefante com cachumba, né? O meu pai era... E aí ele ficou com câncer, né? Essa pessoa ficou com câncer, ficou menos de um ano, foi pro hospital e o médico falou, ó. E aí o pastor, nosso pastor lá foi lá falar com ele, e aí ele mandou chamar o pastor de novo. E ele já tava falando, às vezes nada com nada, né? Mas pra te ver como quando Deus tem... Aquele dia ele tava tão lúcido. Ele pediu perdão, se arrependeu, entregou a vida para Jesus, chamou eu, meus irmãos, a minha mãe. Ele e a minha mãe não estavam mais juntos, aquele dia se beijaram. Ele pediu perdão para nós, tudo. E uma semana e pouca depois, Deus levou ele. Então, assim, é importante porque até no teu último suspiro, Deus te dá a oportunidade. Com certeza. De tu falou agora, eu fiquei me lembrando. Com certeza. Deus te dá a oportunidade de aceitar ele, de ser salvo, né? No teu último suspiro, então. É muito importante. Às vezes tu acha, tá na câmera ali, não tem. Não tem, sim. Tu tem a possibilidade. Deus vai sempre usar alguém, né? E a gente tem que estar pronto. Que é o que tu tá, muito do que tu tá falando, né? Exatamente. Tem mais umas perguntas boas pra te fazer, mas vamos dar uma pausa pra falar dos nossos parceiros. Dos bonitos? Dos bonitos. Bruna, se tu quiser uma água, um café, fica à vontade. Nossa equipe aí de 35 pessoas está à disposição. Nossos câmeras menos aí. Então vamos lá, galera, ó. Vou falar pra vocês aí da Zanata Seguros, né? Desde 1992... Seguros inteligentes para você, mais de 20 mil clientes protegidos em todo o Brasil. Zanata Seguros, tá? Salomão Esportes, mais de 7 mil camisas vendidas, envios para todo o Brasil, qualidade e preço justo. Mais de 7 mil camisas entregue em todo o Brasil. Instagram, @Salomão Esportes 01, tá? Então é todo o Brasil, galera, não é só aqui. Inovando pagamentos, a SilverPay. SilverPay, inovando pagamentos para o seu negócio vender, gerir e crescer com as melhores taxas. Precisando de máquina de cartão, né? SilverPay, é top das galáxias. TakePlace, marketing digital, o que tu acha da TakePlace? Quer falar um pouquinho? Pode falar. Uma agência de marketing digital completa que faz o teu cliente chegar até você. Lá eles fazem acontecer. Como é que é o Insta deles aí? Fala aí. TakePlace Marketing no Instagram, tudo junto. Tem a 7log Logística, tá? A sua urgência é o nosso compromisso. Logísticas dedicadas a produtos químicos, cargas completas, fracionadas. O Instagram é @7loglogística.
Nós temos também nosso parceirão aí, a Brechó Agora Use, né? Aqui Brechó Agora Use, eu compro lá, que lá é top das galáxias, tá? É o melhor outlet de brechó da região de Canoas. Elas têm 2 lojas, tá? É na Matias Velho, no Mato Grande, @Brechó Agora Use, no Instagram. Segue lá, compra lá. E não esquece, galera, dedinho lá, segue nós no YouTube, no Instagram, fortalece ali. Quem quiser ser um parceiro, um colaborador, um patrocinador do Mesa Aberta, tá o QR Code aí do lado aí. Bota ali, chama ali, a gente conversa ali, fazer uma parceria top das galáxias. Muito bom, e agradecer aos nossos parceiros, né? E aí o homem dizendo para se inscrever no canal, nos primeiros episódios, aqui a gente tinha que ficar lembrando aqui atrás com papel aqui. Manda se inscrever. Era legal que eu falando aqui de guri lá, e eu, o que eu tô fazendo de errado, querendo falar aqui. Tu viu? Tá virado youtuber. Eu disse, pessoal, vocês são youtubers agora. Não são só comunicadores. Tô fazendo 25 anos, tem que aprender, né, cara? Não, tá certo, tá na geração aí nova, né? Mas, Bruna, muita história legal, né? Muito legal que Deus tem feito na tua vida, tem te usado. Eu queria que tu contasse alguma história que te marcou nessa tua jornada, tanto como missionária, como cantora. Se tu lembra de alguma bem que tenha te marcado para falar para nós. Foram tantas que se eu... Sabe quando não vem, são tantas informações. Uma que me marcou, em questão assim, a nível de outras pessoas que envolvem ou minhas próprias experiências. O que tu acha melhor de outras pessoas que tu tenha daqui a pouco levado uma palavra, né, que como tu falou agora, né, que Deus tenha mandado, ou algo sobre ti, que algo marcante. Então, eu acho que uma das coisas que me marcaram muito foi essa experiência do Espírito Santo mesmo, né? Que foi a que marcou muito meu coração, nessa questão do chamamento de Deus na minha vida. O próprio chamamento de Deus foi uma das maiores experiências para mim. De eu abandonar tudo, sabe, essa experiência, e Deus começar a usar o lado profético para entregar mensagens para mim. E uma das coisas também que Deus falou que iria curar pessoas através da minha vida. E agora me veio na mente, né, que uma vez eu estava ministrando numa cidade aqui no litoral, e no final do culto chegou uma irmã e disse que o irmão dela estava desenganado, que estava com HIV. E ela pediu para interceder ali naquele momento, uma oração, não foi cantando nem nada. E era um sábado, e aí no final de semana. E aí eu fiz a intercessão, a gente fez ali no momento, né, junto. E no domingo ela chegou muito eufórica, dizendo que o irmão dela tinha dado uma melhora no hospital, né? Ou melhor, foi na sexta-feira isso. Sexta, sábado, domingo, eram 3 dias. E aí no sábado ela não veio, no domingo ela foi falar isso. E que o irmão dela, ela deu testemunho no púlpito que havia tido uma melhora grande, que estava curado, né? Então aquilo ali foi um marco muito forte. Então não que tivesse sido eu, mas os sinais acompanharão os que creem, né? Então se cumpre a palavra, o evangelho. É o evangelho. Eu acho que a gente só tem que pregar a palavra, e a palavra que vai cumprir, que vai trazer os efeitos, né? Não por convencimento humano, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ser usada como ferramenta de Deus nessa aí, e saber que tu só é usado como ferramenta, acho que isso aí é uma... Com certeza. A gente não é nada, né? Eu digo assim, Deus coloca tesouros preciosos em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele, não nossa. Então a gente não é nada, a gente só é um instrumento, como tu falou, né? Usado nas mãos do Senhor. E o instrumento, quando ele tem que estar em conformidade. Se ele está desafinado, ele não vai fazer nada também, né? Só vai fazer barulho. Se ele está faltando uma corda, uma coisa, então a gente tem que estar em sintonia com os céus. Show. Muito bom. Fala pra nós aí qual que é os teus planos que tu tem agora na tua carreira, né? Aí com Jesus aí, na carreira missionária, na tua música. Fala pra nós aí aonde o pessoal te acha, que quer falar contigo, quer te procurar aí. Isso aí. Então, agora em outubro do ano passado, de 2023, eu lancei um single, né? Depois de algum tempo, sem alguns lançamentos, eu trouxe um single que vai estar fazendo parte de um projeto, né? Projeto desse ano também. Então, eu fiz questão de lançar um ano passado, que é o Majestoso, até tô com a camiseta Majestoso. Vocês podem ouvir nas plataformas digitais. É uma música que eu tô trazendo uma característica nova, né? Uma nova
roupagem na minha musicalidade mesmo, algo diferenciado. E agora, nos próximos meses, dentro até de máximo 60 dias, máximos, já está saindo um novo single, né? Que eu não posso falar ainda o nome. Vocês vão me seguir lá no Instagram, que é Bruna Andrade OFC. Me segue lá que você vai acompanhar. No Facebook também, cantora Bruna Andrade Oficial. No YouTube também você pode estar me achando, ouvindo algumas canções minhas. Mas a discografia completa mesmo, né? É interessante você ouvir no Spotify, na Deezer, né? E também seguir, né? Seguir a gente lá. Isso é muito importante, né? Faz a gente avançar com o nosso conteúdo. É isso. Outros projetos, né? Que talvez eu não possa abrir aqui, mas em questão da parte musical, tenho ainda mais 5 músicas para serem lançadas ainda esse ano, né? Cada mais ou menos na média de 60 dias. E são autorais, né? Deus tem dado preciosidades para a gente compartilhar com a igreja, o mundo aí fora. E então, no decorrer dos meses, vão ter muito conteúdo para ser distribuído aí nas plataformas e para abençoar muitas vidas, né? E nessa parte de palavras, assim, pregações, tu é convidada hoje para ir numa igreja, tu só canta? Ou tu também prega, ou tu só prega, ou tu só canta? Como que é esse convite? Então, como que ele acontece? Olha, eu resisti bastante porque eu sempre estava acostumada a cantar e tinha pregador convidado ou pregador. Aí então o Senhor começou a falar, eu vou te levantar da forma que eu quero, né? E acaba acontecendo muitos convites, né? Mas eu sempre fui aquela pregadora da verdade, tipo assim, nos bastidores. Do cara a cara com a pessoa, eu chegar e evangelizar. Então, sempre fui pregadora assim, mas o que Deus tem dado, o Senhor tem falado comigo, filho, eu tenho te dado riquezas, eu tenho te dado preciosidades, tu precisa compartilhar isso com a minha igreja. Então, eu não posso ser egoísta a ponto de não querer fazer isso. E eu realmente tenho aberto o coração para isso, essas possibilidades, e aceitado muitos convites, já faz um tempinho já que eu tenho ministrado, mas às vezes eu tenho uma resistência, assim, sou pregadora? Não sou, né? Mas eu amo a palavra do Senhor e Deus Ele mesmo tem feito questão de me levantar nessa área específica e me colocar num título, tu é pregadora. Então, além da música, né, a gente tem ministrado a palavra assim e nunca nego convites, né? Eu vou colocar mais uma vírgula aqui. Tu comentou que Deus tem falado muito sobre mulheres, né? Tem colocado Sim. no teu coração. E a gente está numa fase, assim, um período bem de empoderamento, né? A gente está num período em que as mulheres têm se posicionado Sim. mais. E como que hoje, assim, a visão de dentro da igreja ou de fora, né? A gente tem misturado as coisas. Como que tem sido isso para ti, assim? Como que tá esse desafio para ti para falar para mulheres? Eu falo mais no sentido de algumas coisas de fora da igreja daqui a pouco estarem entrando, né? E essa cultura, enfim, como A que confusão. tem sido, né? Entendi. Eu até me confundi a falar porque parece um pouco confuso, né? Sim, não, mas é confuso literalmente, né? O que acontece? Eu acho que a gente, como igreja, a gente não pode estar alheio ao mundo também, tá? A gente é diferente, a gente faz diferença, mas a gente está no mundo. Enquanto a gente estiver na terra, a gente está sujeito às coisas, né? Eu acho que a gente tem que se atualizar o tempo todo. O mundo só tende a atualizar cada vez mais, né? O que era atual ontem não é mais hoje, né? Vai ser mais amanhã. Então a gente tem que estar aberto a isso, a gente tem que abrir nossa mente. E eu acho que nunca foi tão importante o trabalho com mulheres e das mulheres, né? Como hoje. Eu acho que essa valorização, né? Antigamente, por exemplo, tinha muito preconceito de que as mulheres tinham que ficar mais sentadas e ouvir mais os homens, né? Antigamente era muito mais homens que pregavam, né? Hoje temos pastoras, temos bispas, temos apóstolos, né? Então é muito mais aberto. Acho que a igreja mesmo nisso cresceu. E Jesus, não esquecer que Jesus sempre foi o maior incentivador e apoiador das mulheres no ministério feminino, né? Ele era acompanhado. Inclusive, as mulheres mantinham muitas vezes o ministério com parte financeira, né? Não só de apoio também, mas como parte financeira, né? Então a gente tem diversos exemplos de mulheres que marcaram história, né? E é isso que uma das pregações que eu sempre trago às mulheres é utilizando personagens bíblicos, pessoas que não estavam isentas de problemas, que passaram por diversas coisas, mas que estão aqui registradas como heroínas da fé. Sem inversão de papéis. Exatamente. E aí o que acontece? Elas marcaram história.
Tem mulheres que não mencionam o nome, mas elas marcaram história. A mulher do fluxo de sangue, ninguém sabe o nome. Mas ela entrou pro livro sagrado. Então são mulheres, as mulheres sempre estiveram presentes, sempre vão estar, e as mulheres são importantes desde o início, né? A criação. Deus criou a mulher de uma forma extraordinária, né? Então ela é uma peça fundamental na história da criação e vai continuar sendo. Muito bom. Fechamos já 1 hora e quanto? Nossa, já passou de 1 hora. Passa rápido. Mas, Bruna, a gente queria te agradecer. Eu que agradeço o convite. Por estar conosco e compartilhar. Foi um programa, que a gente falei, passa rápido, passa, né, cara? Muito e rápido. esse assunto, assim, Deus, ministério e coisa, Sim, é uma coisa que eu gosto muito de perguntar, gosto muito de ouvir. Sim. Né? Então, é fácil para mim fazer as perguntas, para mim, assim. Então, quero te agradecer. Foi uma bênção tu estar aqui conosco, foi, assim, maravilhoso. Né? Vai ter outras vezes que tu vai vir aqui. Espero. Né? Então, muito obrigado mesmo. Se tu quiser deixar um recado aí, pessoal, aí, fica à vontade aí. Agora esse finalzinho é para ti deixar um recado pro pessoal aí. Se quiser deixar uma palavra, é contigo. Gostaria. Uma palavra que eu vim meditando aqui antes de chegar aqui, que é muito, muito conhecido, que é Salmo 23:1, que diz ser conhecido de todos, né? Até para você que ainda não tem uma fé evangélica, podemos dizer, uma fé, mas que tem um temor no teu coração, que reverencia Deus de alguma forma. Eu quero dizer que você, bem provável, conhece esse Salmo 23:1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Você conhece assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu quero te trazer a tradução direta do hebraico, que diz, né, numa tradução mais próxima do hebraico, que diz: Adonai, meu Deus, amigo íntimo, não me faltará. Vou ler de novo: Adonai, meu Deus, amigo íntimo, não faltará. O que eu quero dizer com isso? Que talvez você possa ter falta de alguma coisa nesse momento. Talvez falte alguma coisa na sua vida, emocional, sentimental, espiritual, material. Não sei o que pode estar se passando na sua vida neste momento, mas eu quero te dizer que na tradução do hebraico é que diz que Deus, Adonai, o meu Deus, que pode ser o teu Deus a partir de agora, ele é amigo íntimo. O que é um amigo íntimo? É aquele amigo que é próximo, aquele amigo que tu compartilha, aquele amigo que tu divide a mesa, que tu conversa, tu tem intimidade, tu tem proximidade com ele. E é esse amigo íntimo que promete a você que não faltará. O que é esse não faltará? Não faltará a presença dele na tua vida, não faltará o consolo dele na tua vida. É isso que quer dizer na tradução original do hebraico, que ele não vai faltar na tua vida. Pode faltar tudo. O que não pode faltar na nossa vida é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo, e ele está aí do teu lado. Eu posso te garantir que ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ele está presente, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Você não enxerga o vento, mas você sente o efeito dele. Tocar no seu rosto, fazer voar seus cabelos. Você sente o arrepio do vento. E é assim que é o Espírito Santo também. Você não enxerga ele, mas você pode sentir ele aí neste momento, na sua casa, enfim, aonde você ouvir este programa, essa programação. Você pode ser tocado pela presença dele e abrir teu coração e aceitar literalmente Jesus como teu único, suficiente, exclusivo Salvador. E ele tem vida. E a vida que ele traz para ti é em abundância. Ele é a fonte, ele é a vida, ele é o pão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aceita ele no teu coração e receba essa paz que excede todo entendimento. Esse é meu recado, em nome de Jesus. Agradeço nesse dia especial. Obrigada pela oportunidade. E assim começou o culto. E se deixar, a gente faz uma vigília. Galera, é isso aí. Depois dessa palavra maravilhosa, desse grande final aí, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.